Quando falamos em tragédias envolvendo navios, todo mundo lembra do acidente que aconteceu com o Titanic. Realmente, essa foi uma das piores tragédias. Mas não podemos esquecer de um dos maiores naufrágios da história dos Estados Unidos, que acabou matando centenas de pessoas. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações, ok? Qualquer tipo de desastre é horrível, mas o que aconteceu com o SS Eastland é diferente, principalmente por causa do cenário em que tudo aconteceu. Não era apenas o dia 24 de julho de 1915, em Chicago. Era para ser um dia especial. Um dia em que os funcionários de duas grandes empresas locais aguardavam o ano todo. Se tratava de um piquenique organizado pelas empresas. Algo que era comum em 1915. Os funcionários estavam ansiosos para embarcar nos 4 navios para ir até a cidade de Michigan. Lá, eles iriam para o Washington Park, uma área com um parque de diversões, muitos lugares para fazer piquenique, um coreto, um espaço para dança e uma praia. O evento era especialmente para pessoas que trabalhavam 6 dias por semana no caos da cidade. Todos queriam se divertir e descansar, não é? Para as famílias, foi a chance de passar bons momentos juntos em meio à natureza. Já para os jovens solteiros, era a chance para se misturar e conhecer pessoas novas. Mas para muitos funcionários que não podiam tirar férias, esse era um momento sagrado. Só para vocês terem uma ideia, mais de 7.000 ingressos foram vendidos para o evento. De acordo com a organização, muitas pessoas chegaram bem cedo e começaram a embarcar no Eastland e nos outros navios também, por volta das 6:30 da manhã. Não se sabe ao certo quantas pessoas entraram a bordo do Eastland. De acordo com o inspetor de navegação, seu contador automático marcava 2.500 pessoas, quando ele começou a falar para as pessoas que a embarcação estava cheia. Porém, outros funcionários discordaram e disseram que o número estava perto de 3.200 pessoas. Independentemente de quantas pessoas estivessem a bordo, era certo que se tratava de uma multidão. A prancha de embarque foi levantada por volta das 7:18 da manhã. Só que logo que começou a navegar, algo estranho aconteceu. Os que estavam a bordo mal perceberam que o navio começou a inclinar. 5 minutos depois, a água começou a jorrar pelas janelas do navio. De forma extremamente rápida, em coisas de minutos, o navio tombou na água. Por volta das 7:30, o Eastland estava completamente virado. Alguns passageiros, que ainda estavam no convés superior, pularam a grade e caminharam ao longo do casco, saltando para a terra firme. Outros se jogaram na água. Mas muitas pessoas acabaram morrendo, inclusive bebês. A tragédia aconteceu tão rápido que ninguém sequer teve tempo de pegar os botes salva-vidas. Por falar nisso, os botes eram parte do problema do navio. O Eastland foi construído em 1902, 13 anos antes de virar. Originalmente, ele foi avaliado como uma embarcação para 500 passageiros, junto com 6 botes salva-vidas. Mas será que essa quantidade de botes era o bastante? Em 1912, o Titanic mostrou o que acontecia quando o navio não tinha equipamentos de salva-vidas o suficiente. Com isso, a legislação mudou e passou a exigir botes salva-vidas para pelo menos 75% dos passageiros, junto com coletes salva-vidas, é claro. Porém, para os barcos que navegavam em fundos relativamente rasos, como era o caso dos Grandes Lagos, esse peso extra dos botes era um grande problema, principalmente para o Eastland,
que tinha passado por várias alterações em sua capacidade de carga. Quando ele se tornou um navio a vapor, usado para excursão de passageiros, sua capacidade também mudou. No dia do acidente, além de carregar um número extremamente alto de passageiros, o Eastland também levava mais 5 botes, totalizando 11. Havia também 2.570 coletes salva-vidas a bordo. Estava tudo no convés superior. Só que esse peso extra deixou a embarcação bem mais pesada do que ela aguentava. Para falar a verdade, o histórico dessa embarcação não era muito legal. Ela quase virou em 1904, com 3.000 pessoas a bordo. E o mesmo aconteceu novamente em 1906, enquanto carregava 2.530 pessoas. Como vocês sabem, desastres podem transformar pessoas comuns em heróis. Pessoas que esquecem de sua própria segurança para ajudar os que naquele momento precisam delas. Os barcos próximos também se juntaram para fazer os resgates. O capitão do Kenosha ordenou que seu barco fosse amarrado ao cais do Westland, criando uma espécie de ponte salva-vidas. O Indiana também fez a mesma coisa. Foi um dos primeiros a entrar em cena. E, segundo relatos, seu capitão teve pesadelos terríveis depois de testemunhar os horrores daquele dia. Corpos ficaram amontoados ao redor do navio Theodore Roosevelt, enquanto alguns de seus tripulantes ajudavam os vivos. Depois de algumas horas, os vivos foram resgatados e os cadáveres retirados do rio. Com o passar do tempo, mais e mais barcos chegavam ao local, e enquanto alguns transportavam os vivos para um local seguro, outros se tornaram o que foi descrito como carros funerários flutuantes. Todos os corpos foram empilhados e, em seguida, foram levados para um dos edifícios próximos, que havia sido transformado em necrotério improvisado. À medida que a noite foi chegando, a pilha de corpos não parava de aumentar. A polícia e os bombeiros locais ficaram sobrecarregados e começaram a recrutar civis para ajudar, principalmente aqueles com experiência em mergulho ou que eram excelentes nadadores. Um desses mergulhadores era Charles Bowles. No final daquele fatídico dia, as pessoas deram a ele um novo apelido, Sapo Humano. Charles tinha apenas 17 anos de idade e entrou no navio várias vezes, recuperando 40 corpos. Depois, os mergulhadores mais experientes pediram para ele parar, pois o cansaço poderia matá-lo. O problema é que os que foram resgatados pelos mergulhadores tiveram poucas chances de sobreviver. Apenas um punhado de pessoas resgatadas conseguiram, digamos assim, voltar à vida. Eu quase me esqueci de citar os soldadores, que também ajudaram a salvar vidas. Quando o acidente aconteceu, muitos deles pegaram seus equipamentos e foram até o casco do navio para tentar fazer buracos. E realmente essa tática funcionou. Dezenas de pessoas foram salvas através desses buracos. Quando a poeira, ou melhor, quando os destroços baixaram, calculou-se que 844 pessoas tinham morrido naquele dia. Dos mortos, 228 eram adolescentes e 58 eram bebês e crianças pequenas. Infelizmente, 70% da tripulação tinha menos de 25 anos e a média era de apenas 23 anos. Naquela noite, 175 mulheres voltaram para suas casas viúvas. 3 mulheres perderam não apenas seus maridos, mas o pai de seu bebê, que ainda nem era nascido. Quase 22 famílias foram totalmente destruídas naquele dia. No caso mais trágico, uma mãe, acompanhada da sua irmã, seu marido e 5 filhos, morreram.
Conforme os corpos eram trazidos para a costa, eles eram dispostos em fileiras de 85. Em seguida, havia o processo de identificação, quando as pessoas ficavam procurando por entes queridos que estavam no barco. Elas examinaram os mortos e verificaram se havia alguém que pudessem identificar. Embora haja muitas pessoas boas que ajudaram no resgate da tragédia, também havia os idiotas que queriam atrapalhar. Os necrotérios improvisados estavam lotados de pessoas que só queriam procurar seus parentes que haviam embarcado no navio naquele dia. Porém, entre os curiosos, existiam pessoas que estavam lá por apenas um motivo: roubar os mortos. Além disso, muitas balsas e proprietários de barcos aproveitaram a situação e cobraram uma fortuna das pessoas que queriam ir até o local do acidente para procurar seus parentes. O que mais me deixa indignado nessa história é que, tempos depois do acidente, investigadores descobriram que a falta de botes salva-vidas era apenas a ponta do iceberg. Documentos mostraram que o governo havia processado os proprietários do Eastland e apresentado evidências de que eles sabiam que o navio não estava em condições de navegar e que era uma embarcação que tinha sido mal projetada. No fim, ninguém jamais foi responsabilizado pelo que aconteceu, e os proprietários do navio nunca pagaram por tantas vidas perdidas. Por que ninguém fala desse terrível acidente, hein? Aliás, isso me lembra o Batomush, aqui no Brasil, que afundou durante um Réveillon ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. Pois é. Por hoje eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço.